Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia e todos os amigos que estão assistindo essa transmissão também. Um domingo bonito, graças a Deus nós podemos estar juntos através dos recursos da tecnologia. E hoje eu tenho uma palavra que eu gostaria de trazer para vocês, mas antes nós vamos orar. Vamos orar e vamos pedir a Deus as bênçãos dele. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Senhor. Perdoa as nossas faltas. Ó Deus, abençoa que essa transmissão seja uma bênção na vida das pessoas que aqui estão, Senhor, nos acompanhando. Tudo isso, Senhor, eu te peço pedindo a tua unção sobre mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, e me unge com o teu Espírito Santo para trazer uma palavra segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu gosto sempre de dar crédito a autores ou a teólogos dos quais eu tiro algum ensinamento e me inspiram para preparar mensagens. Então, eu quero dar o crédito para esta mensagem, principalmente para a concepção dos desenhos que eu vou tentar fazer para ilustrar essa mensagem, para que seja uma mensagem não só ouvida, mas também vista. E eu quero dar crédito para o professor Oscar Belan, que era meu pai. E parte dessa mensagem e os desenhos foram concebidos por ele. Muito bem, abra sua Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 3 primeiro. Romanos 3, versículos 23 e 24. Romanos 3, versículos 23 e 24. A inspiração dessa mensagem está no Salmo 92, no versículo 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Isso está no Salmo, se referindo ao homem reto, se referindo àquele que tem a presença de Deus na sua vida. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir bem essa questão do justo. Quem é o justo? Quem é esse homem justo? E por isso eu quero convidar você a que nós leiamos Romanos 3, 23 e 24. Esses dois versículos nos dizem o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, tornados justos, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando nós chamamos um homem de justo, uma mulher de justa, nós não estamos falando dos méritos desse homem, nem dos méritos desta mulher. Nós estamos falando de alguém que se arrependeu dos seus pecados, que creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e pela graça de Deus foi justificado. E aí, isso explica bem a figura do justo. O justo florescerá como a palmeira. Você já pensou na figura da palmeira tão decorativa, tão emblemática? Eu quero perguntar para você, quando você pensa numa palmeira, quando você faz a imagem mental de uma palmeira, será que você pensa nessa palmeira assim, por exemplo? Vê se você pensa na palmeira assim. Você pensa numa palmeira assim? Acho que não. Nunca numa palmeira caída. Ou será que você pensa numa palmeira assim? Será que você pensa numa palmeira assim? Curva para a direita? Acho que não. Acho que não. Pense se você pensa numa palmeira assim. Também não, né? Não pensamos numa palmeira
inclinada, quebrada para a esquerda. Como é que nós pensamos numa palmeira? Acredito que pensamos sempre numa palmeira assim. Não é assim que nós pensamos numa palmeira? Uma palmeira reta. É assim que pensamos na palmeira e imaginamos que quando essa ilustração foi colocada na Bíblia, o justo florescerá como a palmeira. Pensamos numa palmeira desta forma. Porque a palmeira é reta. A palmeira é correta. E assim deve ser o homem temente a Deus. Alguém reto, alguém que aponta para o alto, alguém que aponta para o céu. E esse homem reto deve ser reto na sua casa, deve ser reto no seu trabalho, na rua, deve ser reto em todos os momentos da sua vida. Provérbios 4:18, ele vai dizer algo muito interessante para nós. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 4:18. Nós vamos usar a Bíblia várias vezes. Abre aí Provérbios 4:18, logo depois de Salmos, o livro de Provérbios. Provérbios 4:18 vai nos ensinar o seguinte: mas a vereda ou o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo florescerá como a palmeira. O seu caminho é luz, o seu caminho é as claras, é alguém reto. Muito bem. Se o justo florescerá como a palmeira, eu queria perguntar a você, como é que você pensaria nesse justo com relação à sua identidade? Como é que é identificado esse justo? Será que ele tem identidade? E eu vou fazer um breve desenho aqui, simples, e quero que você pense comigo, como se isso fosse o perfil de alguma montanha, de algum monte. Quando a gente vê um monte assim, a gente pode ver algumas árvores no alto desse monte. E elas estarão lá, as árvores, bem distantes, né? Todas as árvores distantes. Muito bem, quando a gente vê árvores assim distantes, a gente olha para elas, lá misturadas umas com as outras, a gente consegue perceber que são árvores, mas não consegue perceber qual é uma jaqueira, qual é uma amendoeira, qual delas é um abacateiro. A gente não consegue à distância, porque elas não têm uma identidade misturadas, bem distante, que nos permita perceber qual delas é. Mas, se lá no meio delas houver uma palmeira, a gente percebe logo. A palmeira tem identidade, ela tem características muito próprias. O justo, como é comparado na Bíblia, o justo florescerá como a palmeira, tem que ser alguém que tem identidade. O justo, o homem de Deus, tem que ter identidade. Ele precisa ter identidade na sua pureza, na santidade da sua vida, na sua fidelidade. Ele deve ter identidade porque ele deve ser alguém que não fica pretendendo levar vantagem sobre as outras pessoas, como é tão comum na nossa sociedade. Ele é alguém que tem opinião própria. Não é, como se diz, o crente Raimundo, ou seja, ele está com um pé na igreja e um pé no mundo. Não, ele tem que ter identidade. Por exemplo, um jovem crente, se ele crê no Senhor Deus como Criador de todas as coisas, ele tem que ter identidade e a opinião de dizer, não, eu sou um criacionista. Eu sou um criacionista. Isso é identidade.
Às vezes as pessoas na sociedade fazem coisas, mesmo sem concordar, mas fazem porque todo mundo faz. Não. A gente precisa ter identidade, ter os nossos valores. Eu sempre lembro com essa questão de identidade, talvez alguns de vocês conheçam essa história. Meu pai, no início da década de 60, ele foi dar um tempo da sua vida para trabalhar junto a um missionário lá no Maranhão. Missionário Gunther Krieger, um veterano missionário. E quando eles estavam lá, eles foram se deslocar dentro de uma região muito grande de floresta, foram com um jipe, entraram por dentro da floresta, mas no meio de uma grande floresta o jipe enguiçou. E aquele jipe enguiçado, eles tiveram que tentar sair dali a pé. Para cortar caminho, saíram daquela picada e entraram por dentro da floresta. Resultado, se perderam na floresta. Passou um dia, passaram 2 dias, eles perdidos, com muita sede, só tinham um saco de laranjas azedas, começaram a comer aquelas laranjas e com muita sede racharam as bocas. E aquele missionário falou para meu pai: Belan, eu vou subir na árvore mais alta que tiver aqui enquanto eu tenho energia, para tentar olhar para longe, para descobrir qual é o caminho que nós temos que tomar. E o missionário subiu na árvore e lá de cima ele disse: eu consegui. E meu pai aqui de baixo, não entendendo, ele desceu e ele falou assim: Belan, eu olhei na direção em que o sol vai se pôr e vi um buriti. Buriti é uma palmeira daquela região. Ele disse: onde o buriti nasce, existe fonte de água. E então, eles foram naquela direção, na direção onde o sol ia se pôr, na direção daquela palmeira que ele identificou, e conseguiram chegar na palmeira e realmente havia uma mina de água ali nas imediações da palmeira. E eles beberam e se salvaram e depois encontraram o caminho e foram salvos. Por quê? Porque quando ele olhou no meio de todas aquelas árvores, a grande distância, a identidade daquela palmeira do buriti salvou meu pai, salvou o missionário. Nós, se somos justos como a palmeira, o justo florescerá como a palmeira, nós precisamos ter identidade. Mas há uma outra questão com relação a essa afirmação do Salmo 92:12 de que o justo florescerá como a palmeira é a seguinte: esse justo que floresce como a palmeira, esse justo que tem a presença de Deus na sua vida, como é que ele influencia a sociedade? Como é que ele faz diferença na sociedade? Muito bem, deixa eu fazer um breve desenho aqui também sobre isso. Vamos lá, que eu virei mais de um. Vamos achar aqui. Como é que esse justo influencia a sociedade? Opa! Vamos achar cada folha. Muito bem. Você deve estar achando graça aí, né? Deixa eu virar a folha aqui certinho. Pronto, agora sim. Agora sim. Muito bem. Então, como é que esse justo influencia a sociedade? Vou fazer um pequeno desenho aqui e você vai me acompanhar. Vai me acompanhar nesse desenho. Uma casinha bem pequena de interior, bem pequenininha, bem simples. Uma elevaçãozinha, e daquela porta daquela casinha sai um caminho. Muito bem. Um desenho simples, mas bastante sem graça, né? Só a casa, uma terra árida, um caminho. Mas você quer ver uma coisa interessante? Olha aqui, ó. Se a gente fizer
algumas palmeiras aqui, uma palmeirinha e outra palmeirinha aqui. Olha como vai ficando interessante, como vai ficando bonito. Olha só, que graça. Olha que graça, que cada uma dessas palmeiras vai conferindo a esse lugar. Olha só. Quando a gente põe umas palmeiras, fica muito mais bonito, muito mais vivo, muito mais interessante. A pergunta é, se o justo florescerá como uma palmeira, como é que ele vai influenciar na sociedade? A sociedade, com a presença de pessoas justas, pessoas de Deus, deve ser mais bela, deve ser mais otimista, deve ser mais feliz. E eu quero convidar você a que abra sua Bíblia no Salmo 68. Salmo 68, no versículo 3. Salmo 68, versículo 3, que vai nos dizer o seguinte, preste atenção. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam, ou seja, se alegram muito, têm grande alegria. Por que os justos que florescem como a palmeira, eles podem ter mais alegria? Porque eles sabem em quem creem. Eles sabem para onde vão, qual é o seu futuro eterno. Um justo não deve ser alguém que murmura, que reclama. Alguém deve ser sempre alguém que promove a paz, alguém que perdoa, alguém que tem satisfação na vida. Alguém pode perguntar assim, mas pastor, isso não é ser alienado? Não, de forma nenhuma. Olha, há um texto em 2 Timóteo 1,12 que diz o seguinte: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Esse texto desta carta de Paulo a Timóteo fala de uma pessoa segura que sabe em quem crê. Provérbios 15, 13, na sua primeira parte, nos afirma que o coração alegre aformoseia o rosto. Isso nos faz pessoas capazes de influenciar positivamente, embelezar a sociedade. Mas cabe ainda mais uma pergunta. Como esse justo deve enfrentar as aflições da sua vida? Porque não vamos pensar que se alguém é justo, se alguém tem a presença de Deus na sua vida, ele está vacinado contra as aflições da vida. Vocês lembram muito bem quando Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas depois Jesus diz assim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos na nossa vida decepções, nós temos falhas, doenças, crises, desânimo, morte, muitas vezes nos acomete. E eu gostaria de fazer um desenho aqui para propor a você um pensamento sobre como o justo enfrenta as aflições da vida. Olha aqui comigo. Olha aqui isso aqui. Olha aqui. Me acompanhe aqui nesse desenho. Me acompanhe. Essas palmeiras numa orla marítima.
Está acompanhando? As palmeiras numa orla marítima, certamente, você muitas vezes já viu isso. Uma orla marítima com palmeiras. Muitas vezes, certamente, você já viu. E eu quero lembrar alguma coisa para você. Você lembra daquelas cenas em que você vê uma filmagem depois de um furacão na orla marítima ou depois de um tsunami, e as filmagens são feitas e a gente vê uma cena de grande destruição. Toda aquela destruição derrubou todas as casas, todas as árvores, os prédios, e quando faz essa filmagem, constantemente você vai ver que as únicas coisas que permaneceram de pé foram as palmeiras. Elas têm uma capacidade de resistir às intempéries, aos ventos, às chuvas, à água. Elas permanecem lá de pé. Então, quando a gente se pergunta como é que o justo enfrenta as aflições, olha, nós devemos permanecer de pé. Por quê? Abra sua Bíblia aí em Salmo 55, 22. Pertinho aí. Salmo 55, 22. São 2 versículos que eu vou ler com você que são muito interessantes. Salmo 55, 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Nós vamos enfrentar aflições, nós estamos enfrentando aflições, mas há uma promessa de Deus que diz que o justo não será abalado. Mas há um outro versículo maravilhoso que eu também quero compartilhar com você, que está em Provérbios 10, 25. Avance um pouquinho para o próximo livro. Provérbios 10, 25. E você vai ver um versículo que você vai gostar muito. Provérbios 10, 25 diz assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Ou seja, as raízes da vida do justo, os seus fundamentos estão em Deus. E há uma promessa de um perpétuo fundamento nele. É por isso que o justo pode enfrentar as vicissitudes da vida. Mas há ainda uma última pergunta. Quem é que o justo representa? Quem o justo representa? E eu quero propor um desenho simples aqui para você, que é esse aqui, ó. O que você acha que eu vou desenhar aqui? Você acha que eu vou desenhar o que aqui? Já sei, você está pensando, ele vai desenhar uma palmeira, mas não é. Quem é que o justo representa? O justo representa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo, interessante, tem uma silhueta que se assemelha muito à palmeira. Ó. Ó. O justo representa, ele espelha a cruz de Cristo. Há pessoas que falam uma expressão que é muito inapropriada. Dizer assim, olhe para Jesus, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Na realidade, a sociedade, ela não vê Jesus. Ela não ouve a voz de Jesus. Ela não conhece Jesus. Mas a sociedade vai conhecer você. E se você espelhar a cruz de Cristo, você vai estar falando desse Jesus, mostrando esse Jesus. O texto diz, o justo florescerá como a palmeira. E eu quero propor para você pensar em algo nesse sentido. Se o justo floresce como a palmeira, uma
Uma árvore, uma palmeira que floresce, a primeira coisa que acontece é que aquela palmeira fica mais visível, mais visível. E a Bíblia diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Se você floresce como uma palmeira e se você espelha a cruz de Cristo, esse florescer mostra que você transparece a própria imagem de Cristo. Mas quando uma árvore floresce, há um fato que acontece em quase todas elas. Ela emana perfume. Toda vez que há o florescimento de uma árvore, emana perfume. 2 Coríntios 2,15 diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E quando uma palmeira floresce, depois virá o fruto, que é a ordem natural das coisas. E João 15,8 diz que deis muito fruto, e assim sereis os meus ou o meu discípulo. Uma última, não mais uma pergunta, mas uma última palavra é a seguinte. Talvez você tenha ouvido tudo isso que eu estou falando, toda essa alusão ao texto bíblico que diz o justo florescerá como a palmeira, e você tenha entendido bem, e você fica pensando, puxa, eu queria tanto ser um justo, eu queria tanto florescer, eu queria tanto, mas você pensa assim, mas eu já cometi tantos erros na minha vida, eu já fiz tantas coisas erradas, eu não tenho essa possibilidade. Eu quero voltar a lembrar para você o primeiro texto que eu li hoje. Lembra do seguinte, Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Querido, querida, ninguém merece ser justo. Ninguém é justo em si mesmo. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. E nós carecemos da graça de Deus, do Cristo Jesus que morreu na cruz por nós, para que nós sejamos justificados, o nosso pecado seja perdoado, para que nós possamos ser justificados. E eu quero contar para você, finalmente, uma ilustração. Eu vou desenhar aqui algo interessante e verdadeiro. Pense nisso aqui como a beira de uma praia e aqui uma enseada. E eu vou desenhar aqui uma palmeira muito especial e muito diferente. Essa palmeira com essa forma realmente existiu. Essa palmeira, ela, no século passado, ela estava em Maceió. Ela tinha essa forma, ela tinha nome. Essa palmeira era chamada gogó de ema. Sabe gogó, como a gente tem, os homens têm? Era chamada de gogó de ema. Alguma coisa aconteceu com essa palmeira, que ela nasceu naquele lugar e ela foi crescendo, mas aconteceu alguma coisa, talvez uma praga, talvez uma doença, e ela foi entortando e ela mudou completamente a sua trajetória de crescimento. E talvez alguém tenha pensado até em cortá-la, mas ela foi se recuperando e ela ficou saudável e ela retomou a sua forma de palmeira que aponta para o alto e que aponta para o céu. Ela se tornou um ponto turístico lá em Maceió, gogó de ema. E eu quero dizer uma coisa para você. Todas as pessoas têm o direito de redirecionarem a sua trajetória. Deus quer tornar você alguém que seja justo e que floresce como uma palmeira. O que Ele propõe a você é, se você perdeu o rumo da sua vida, você se arrependa, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e volte a apontar na direção do céu.
todas as pessoas têm esta possibilidade, todas essas pessoas têm esse direito diante de Deus. Eu quero ler um último versículo que está em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, para ilustrar esse momento da gogó de Ema. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ou seja, nos tornar justos. Você pode ser o justo de Deus. Amém? Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra escrita, Senhor, na Bíblia, que tanto nos inspira. Eu te suplico que o Senhor nos abençoe, perdoe os nossos pecados e traga novidade de vida, Senhor, para todos esses que estão nos assistindo, Senhor. Tudo isso, Senhor, eu te peço, te agradeço e obrigado pelo Jesus da cruz, que morreu no nosso lugar para nos justificar. Em nome de Jesus. Amém. Quero ainda lembrar os motivos de oração de hoje, para que nós possamos caminhar para o final. A Carla agradece o aniversário de sua mãe. Sua mãe fez aniversário, a Neia, e ela agradece. Estamos agradecendo pelo aniversário do Davi. Eu quero pedir que vocês orem pelo Marcelo, um jovem de nossa igreja. Ele precisa de restauração na sua vida. Agradecemos também pela melhora e recuperação do pastor Adir Kaiser. Ele está melhor, ele estava cometido do coronavírus, ele está melhor, vamos continuar orando por ele. A Vera, ela pede orações pelo Dr. Augusto, seu médico também acometido do coronavírus, e ele está se recuperando, ainda hospitalizado, vamos orar por ele. Orar também pelo irmão da Vera, que está hospitalizado com pneumonia. E vamos orar agradecendo, porque o pastor Sócrates, que nós temos orado sempre por ele, está cada vez melhor. Agora ele está saindo da sedação, ele já está começando agora também a sair do respirador, também acometido do coronavírus. Vamos agradecer a Deus e também orar por eles. E vamos orar como fazemos todas as nossas apresentações, todos os nossos cultos. Nós vamos orar e pedir as bênçãos de Deus sobre as autoridades do nosso país. Vamos terminar com essa oração. Senhor Deus, muito obrigado por todos essas manifestações de gratidão. Abençoa essas pessoas, também abençoa aqueles que estão pedindo, Senhor, saúde, pedindo restauração, Senhor, agradecendo por aniversários. Também, ó Senhor, atende os pedidos do teu povo, tem misericórdia, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe as autoridades do nosso país, eu te peço. Senhor, fortalece e sustenta os bons, transforma os maus, e se eles não aceitarem a transformação que o Senhor coloca no seu coração, ó Deus, retira o Senhor, para que o povo tenha, Senhor, uma vida digna e livre, Senhor, de tanta opressão e corrupção. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi uma alegria estar com vocês, e nós estaremos hoje às 19h30 com o culto vespertino, com o culto em família. Deus abençoe você. Até lá.